existe uma linha muito distante entre você retratar uma mulher que tem a sua sexualidade, que ela é confiante, que posta as fotos que ela quiser, que usa as roupas que ela quiser e que se porta do jeito que ela quer, aonde ela quer, de um jogo inteiro cujas personagens femininas são todas hipersexualizadas, né? A gente tem diversos exemplos dentro do meio de games que são, cara, jogos e jogos e jogos em que todas as personagens têm só um sutiã e uma calcinha como roupa, né? Um uniformezão, hein? Ó, Exato. E ajuda, os né? homens, tipo, mano, As ó, armaduras, né? armadura Assim, pra caraca, assim, ó. Jogo de tiro ainda, faz todo sentido. A mulher de Exato. sutiã indo pra guerra. Mas não é assim que atira, gente? Nossa, maravilhoso. Você precisa estar pelada pra atirar, porque senão não vai dar dano no inimigo. a gente tá aqui, né? Os quatro falando, nós somos, tipo, brancos, né? Classe média, tal. Como que é o acesso, como que os games chegam ao acesso da população periférica ou hoje em dia, ou assim, por mais que assim, porque é balela, por exemplo, no Brasil, a gente achar que todo mundo tem internet. Não, não é verdade. É nem entendeu? metade da população. Exato. Principalmente tem o computador. Hoje em dia as crianças estão sofrendo para ter aula porque não tem computador. Ok, são 270 milhões de smartphones no Brasil, sim, mas você paga uma internet cara para ela ser de qualidade. De qualidade. Né? De qualidade. A minha aqui, ó, vou falar que... Não, pois é, todo dia é um perrengue aqui em casa. E assim, como que o game chega a essas crianças mais periféricas ou adolescentes, e o que ele pode trazer de construção social dentro de mensagens de um jogo assim, feito para quem precisa, além de ser representado, precisa se entender ali dentro, ou então, de repente, descobrir que tem outros mundos. Foi muito confuso? Não, tá. Porque eu dei uma volta, mas é porque é uma coisa que me É um bom preocupa ponto. mesmo, assim, tipo. É um bom ponto, porque no fundo acaba sendo um pessoal que fica à margem mesmo desse tipo de indústria, né? E se a gente está falando que é uma indústria, como qualquer outra de cultura, que nem a Sá falou, que é importante para formar o caráter, ajudar a formar pelo menos o caráter, ou normalizar certos aspectos da sociedade, é importante tanto quanto TV, cinema, etc. E tá óbvio. Então, e música. Então, eu acho que é super relevante a pergunta. Não só em relação ao acesso como si só, né? Mas todo desse contexto de inclusão e diversidade em geral. Acho legal. É difícil, é uma pergunta difícil, porque para ter... os jogos são coisas com uma tecnologia um pouco mais complexas, que geralmente requerem um acesso um pouco maior a internet, a um computador, a um console, a um telefone, etc. Obviamente a gente tem exemplos muito bons e obviamente no Brasil que mais se fala e fico super feliz que existe, que é o Free Fire, né, que é um jogo, por exemplo, que roda em uma batata, já que a gente fica no tema aí da batata, que ele roda numa batata para valorizar o Free Fire, né, porque é um jogo que ele leva esse acesso a muita gente que jamais jogou. Eu não acho que o Free Fire seja o único, não acho que o Free Fire seja o primeiro, mas eu acho que o Free Fire é o primeiro e único que chegou num nível de escala que chegou. Então, assim, claro que existiam jogos antes do Free Fire que as pessoas tinham acesso nesses celulares, não foi o Free Fire que inventou o jogo para celular ruim, mas ele foi o que conseguiu entender que essas pessoas são um mercado, são relevantes, dá para você criar todo um ecossistema que nunca ninguém foi atrás, porque era marginalizado, e eles falaram, não, cara, o estátua da liberdade dos jogos, give me your poor huddled massa, sabe, assim, me dá, e eles fizeram um trabalho excelente, conheço todo mundo, gosto deles lá, óbvio, então eu sei que eles são pessoas que são de uma qualidade muito boa, e sei que eles pensam nisso, e sei que eles sabem que isso é muito interessante para eles, e eles têm esse papel ativo de
de seguir com essa visão deles mesmo. Então, eu acho que existe, mas, de novo, pouco, né? Então, só o Free Fire é legal, mas seria mais legal se fossem outros. E mesmo o Free Fire, eu acho que tem possibilidade de melhorar em muita coisa, né? Então, a representatividade dos personagens dele ainda é muito baixa. Acho que, se eu não me engano, tem um personagem preto só, tem só mulher de top ainda. Então, acho que ainda dá para melhorar um pouco nesse sentido, mas pelo menos já existe uma avenida, né? Um canal em que as pessoas, em que hoje eles são um megafone, que se eles falarem representatividade importa, muita gente vai ouvir. Então isso é interessante pra caramba. Sim, é uma forma de levar essa cultura do game para pessoas com menos acesso e tal. Exato. E a indústria de games? A indústria mesmo, assim, tanto de consoles quanto de produtores de jogos. O que ela faz para mudar isso? Eu acho que é feito pouco. Eu vou deixar a Bá também falar, porque eu acho que ela traz uma perspectiva obviamente, além das empresas que eu já trabalhei, então ela tem uma perspectiva até mais ampla, mas eu, infelizmente, acho que a gente faz pouco em termos de diversidade, e nem falando nem só em relação obviamente, acesso, né, à periferia e comunidades mais... Universalização do jogo. E menos necessariamente da universalização do jogo, mas muito mais em relação à diversidade também, em geral. A gente faz muito pouco, é uma indústria que veio, assim como outras indústrias que veio, né, por conta, cresceu com essa história, e acho que é aquela história do ciclo vicioso, né, eram todos homens brancos, cis, hétero, no boardroom tomando decisões criativas. Bom, então como vai ser a propaganda? Vai ser com uma mulher peituda, sem roupa nenhuma. Então é isso, né? E acaba sendo essa coisa, esse ciclo aí. Então, mas melhorou muito, assim, mesmo nesses 10 anos que eu trabalho em videogame, vi claramente a mudança e tenho visto a mudança dentro das empresas mesmo. Fisicamente, estão mais diversas as empresas, o que é ótimo, acho que é um ótimo começo e é uma ótima maneira da gente criar, ajudar esse ciclo virtuoso, mas a gente não faz um bom trabalho. Como indústria total, a gente não faz um bom trabalho, tem muita coisa ainda para fazer. Exato. A gente observa como o que a indústria poderia fazer versus o que a indústria realmente faz. Porque quando a gente observa essa questão do Free Fire, a gente tem um modelo de negócio muito diferente de outros modelos de negócio de empresas que vivem de console, de jogos, né? Porque a gente está falando de um público diferente, de uma forma de consumo diferente, principalmente situação monetária diferente. Então, Bárbara, você está falando então que o Free Fire não ganha dinheiro. Oh, nossa senhora, tanto que o pessoal compra COD Gin, compra diamante, querida. Só que a questão é, a maneira que a empresa, que a Tencent acaba lucrando com o Free Fire é muito distinta da maneira como PlayStation, como Xbox e tantas outras empresas relacionadas a jogos de console lucram. Por quê? Porque são classes econômicas diferentes, né? Quando a gente está falando com um jogador mobile e com um jogador de console. Algumas vezes elas se convergem, porque uma pessoa pode jogar tanto no celular quanto no console. Existe sim essa possibilidade, mas então quando a gente fala sobre, e aí, o quanto que as empresas estão investindo necessariamente nessa acessibilidade, nessa diversidade dentro dos jogos? Não tanto quanto poderia, porque Free Fire, por exemplo, aqui no Brasil é uma grande força, e aqui dentro no aspecto de esportes é incrível, a gente vê histórias e histórias de jogadores que vieram de comunidades e que, tipo, estão dando o primeiro carro para a mãe deles por causa do salário que eles ganham da equipe do Corinthians que eles estão hoje em dia, sabe? Tipo, isso é uma história que eu conto e fico arrepiada. Só que quando a gente observa a desenvolvedora em si, que está lá fora, ela não só não vê isso, como ela também não traz um discurso forte sobre isso, porque ela não quer se relacionar a isso. Isso é muito doido, cara. Por que você não quer se relacionar diretamente com o público que você cativa? Entendeu? Por quê? Sim. Porque existe o preconceito. Existe o preconceito. E também, o que está acontecendo hoje em dia da inserção de diversidade dentro desse mercado é puramente por conta da maior presença de pessoas diversas dentro desse mercado.
Então, a gente precisa da ajuda do homem branco cis hétero. Muito obrigada, Leão. Inclusive... Porque temos até amigos que são. Eu não vou falar de nada, porque seria muito, muito escroto eu falar. Mas eu entendo a minha responsabilidade. E o meu privilégio também. Porque a gente precisa desse cara aqui dando holofote pra gente, dando oportunidade, chamando para entrevistas de emprego, falando, olha só, se liga nisso daqui, que legal, vou convidar essa menina aqui, vou convidar essa pessoa preta aqui, vou convidar essa pessoa LGBTQIA+, porque a gente precisa estar lá. E nós somos os agentes da mudança, né, querendo ou não, porque é muito confortável permanecer no mesmo lugar. E uma pessoa que sempre se viu representada, ela não vai querer sair do lugar mesmo. Pra quê? Ué? É a gente que tem que ir lá e gritar e falar e pedir, pelo amor de Deus, vamos mudar isso daí, como já falaram antes. Não é algo que a gente vai ver agora. Daqui a alguns anos, sim. É algo. Eu não espero. Eu tô acostumada, já tô sabendo que durante a minha profissão inteira eu vou receber foto de pinto na DM, um xingamento pelo jogo e todo mundo duvidando da minha capacidade. Beleza, eu estou lutando para que as próximas gerações não tenham mais isso. Uma das coisas que você falou, Bah, que é verdade, assim, e não é nem questão, não sei, eu vou falar obviamente por mim, não consigo falar por mais pessoas, mas às vezes não é nem questão da falta de, não, eu já me vejo representado, então por que eu vou querer diversidade? Eu acho que deve existir isso, mas eu acho que é muito engraçado porque, assim, é exatamente essa coisa de como eu nunca sofri, nem passa na minha cabeça que isso é um problema, entende? Então, tipo, putz, é mesmo, tem que ser diverso. Não passa na minha cabeça, a não ser que eu me force. E essa é a dificuldade, né? E a gente tem que se forçar. Então, quem tá numa posição de privilégio tem que se forçar a se colocar numa posição de desprivilégio, de, mas... eu já ouvi muito dentro da indústria, a gente não contrata, a gente não faz política de diversidade porque a gente só contrata o melhor independente da... Cara, mas você tem que entender todo um contexto histórico que essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades. Então, talvez se você olhar o currículo, ela vai ser um pouco abaixo, apesar de que não é uma ciência exata, então também já é idiota, esse tipo de coisa. Então, ela tá um pouco abaixo, mas, cara, ela lutou muito mais, ela teve muito mais dificuldade. Será que isso não conta também? Então, tipo... O que é ser melhor, né? Exato. E, puta, cara, várias vezes já contratei pessoas que não tinham experiência no currículo nenhuma, 1000 vezes melhor do que outras que tinham currículo na escola de não sei o que lá e tal, e, puta, não entregavam nada. Então, não... Assim, currículo já tem todo um problema que é outra história que dá pra te ficar 2 horas falando aí. Nosso tempo tem 2 minutos só, hein? Não, eu só queria comentar a respeito desse negócio que vocês estão falando de... Eu não vou nem falar as pessoas, né? Os caras que sempre se viram representados e tal, blá, 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 blá. Que tem que é uma questão que não entra na minha cabeça o porquê que isso acontece, mas é do negócio de os outros serem representados, os outros ganharem direitos, os outros ganharem alguma coisa, as outras classes todas, né? Não vai tirar dele. Não vai tirar, você só vai agregar os outros, gente. Por que isso daí é uma... Não entendo por que isso daí é uma questão. Tipo, Pois é. Em que momento a gente conversando aqui, todo mundo como igual e tal, a gente pegou o Leãozinho e falou assim, Leãozinho, a opinião dele não conta, porque ele é homem. Não existe isso, sabe? A galera que é muito fissurada nesse rolê, assim, eu não vejo a hora deles começarem a entender, porque eu não sei o que fazer a respeito para isso acontecer, sabe? Não sei nem explicar a frase direito do que eu tô querendo dizer, porque eu acho, sei lá, eu acho tão louco isso. Mas eu acho que assim, pra ser bem sincero, e eu tô sendo hipócrita, dando a minha opinião, falando que minha opinião vale menos. Mas assim, ela acaba valendo um pouco menos mesmo, porque eu nunca tive isso. Então, não, assim, eu só posso falar como mas isso tem que partir de você, entendeu? Sim, a claro. gente aqui não tá falando isso. Sacou? Com certeza. Mas eu acho assim, eu sempre vou aceitar a opinião de alguém muito mais do que a minha própria, ou até mesmo alguém numa mesma situação que eu, se a pessoa tá falando, eu tô sofrendo. Tá bom, tem que escutar. Eu tenho que escutar, deixa eu ajudar. Lógico. Mesmo que falando, puta cara, será que você tá mesmo?
Não sou eu que tô sofrendo, como é que eu vou saber se a pessoa tá sofrendo ou não? Então, eu falo, Você eu não é conto essa Bidu, história. você não tá na cabeça do amiguinho, né? Não tem Eu como. conto essa Exato. história e pra mim foi um momento assim, obviamente eu sempre tentei ser o mais aliado possível, tentei entender É e me verdade, colocar na viu, situação, pessoal? Isso é verdade mesmo. Cresci com mas esse menino aí, conheço ele. mas acho que um dos momentos que mais assim me deu um clique gigantesco foi quando eu tava conversando com uma colega minha e ela basicamente estava me explicando a dificuldade que é trabalhar como mulher dentro da indústria de games. E a coisa que ela falou, que eu já tinha ouvido, obviamente, que é difícil, etc e tal, mas a coisa que ela falou que para mim foi, falei, caramba, nunca tinha pensado por essa visão, ela falou assim, por mais que eu faça tudo muito bem, eu jamais vou saber se uma promoção, um elogio, ou ao contrário, quando não me promovem, quando me criticam, porque eu sou mulher ou não. E tipo, e mesmo bom e mesmo ruim. Então, eu nunca sei se as coisas que estão acontecendo comigo é por uma coisa que eu não controlo. Ela falou assim, então é angustiante ser 100% do tempo, ter sempre 99 você fala, não, é porque eu fiz um bom trabalho, mas tem 1% você fala, ou 99%, não, a outra pessoa merecia mais que eu mesmo, mas tem sempre aquele 1%. Eu falo, caralho, eu nunca passei por isso, eu jamais vou passar por isso. Então, tipo, eu falo, caraca, não tem como eu ter esse tipo de dismissal, né, de falar, putz, não, whatever, você não importa a sua, né, você tá falando besteira. É lógico que hoje em dia é muito mais fácil ser mulher na indústria de jogos. Eu não sou, como é que eu vou saber? Então não tem como. Então esse momento foi um momento e por isso que eu entendo que eu falo assim, óbvio que eu gosto de ter minha opinião, óbvio que eu gosto de discutir, óbvio que eu acho que toda opinião importa, mas eu acho que tem um valor maior mesmo as pessoas que infelizmente ainda sofrem com esse tipo de coisa, porque elas sabem na pele, elas entendem a realidade e além do que é o óbvio, elas entendem todo o background, a coisa A construção, né? construção Chegou mental, até aí. o peso que deve Mas ser. o que eu acho legal disso é que, de fato, você ainda assim pode ser empático, que é o que você tá fazendo, sacou? Exato. Tipo, você não precisa sentir na pele pra você tentar fazer o melhor por todos, como um todo, não é mesmo? Ixi, Lê, você tá sem... Meu microfone. Empatia acho que é a melhor palavra de todas, cara. Eu acho que tem que ser o resumo disso, sabe? Do qual é o futuro da diversidade nos jogos, é a empatia. É aquela história que a gente falou, mas eu não quero que tenha XPTO personagem no meu jogo. Tá bom, mas Tchau. coloque-se no sapato da pessoa que quer. Ela tá feliz. Pronto, seja feliz por ela, sabe assim? Não, E aí você escolhe o outro. Joga outro jogo. Tem outro também. O bonequinho bombadinho. Ou tem 1000 outros jogos pra você escolher. Ela tem um, você tem 1000. Sim. Não, e é muito legal, Lê, você falar assim, porque você, como você mesmo disse, você também está numa posição privilegiada, né? Não só homem hétero, cis, branco, tal. E é legal você levar a sua voz para apresentar e para auxiliar quem não tem essa voz. Uhum. Entendeu? Isso é muito legal, porque é uma coisa que a gente fala muito, inclusive no Dedilhadas, assim. A gente tá na linha da frente, né? Entendeu? A gente pode estar aqui, eu posso estar com a minha cara aqui, não tô falando que eu não corro risco nenhum. Nada, mas a assim, gente corre menos risco do que mulheres trans, pretas, periféricas. Sim. Óbvio, entendeu? Né? Então, assim, quem pode ajuda, né? Sabe? Que é tão simples, sabe? E a história por isso que me emputece, que eu não entendo, gente. É muito simples. E é a história de entender, tipo, não só da empatia, mas da importância da equidade, não da igualdade só, entendeu? A equidade, porque assim, se você tem equidade, todo mundo tem, entendeu? E a galera não entende isso. Muita gente acha que assim, que tem até uma piada quando alguém fala em taxar grandes fortunas, ninguém tá falando que vai tirar sua SUV, sabe assim? Tipo. É a sua centésima SUV que a gente vai tirar. Entendeu? Sabe assim? Não, exato, entendeu? Não é? E simplesmente por um motivo muito simples. Simplesmente por um motivo muito simples. Mas por um motivo muito simples, é que ninguém precisa de uma centésima SUV. E tem um outro cara aqui do seu lado passando fome e não é culpa dele. O cara não tem um pão pra comer, sacou? Pelo amor de Deus, gente. Assim, talvez o seu helicóptero esteja na jogada, a sua SUV não, entendeu? Mas essa galera não entende que não,
Eu não posso ceder nada, eu vou perder as coisas para o outro não passar fome, entendeu? Não, entendeu? Porque a equidade é importante. Vai, mas tudo bem. Entendeu? Mas tem que, né? Porque são coisas supérfluas, é a mais, é muito a mais do que o que você precisa. Eu dei um exemplo só dá para aproveitar a piada, né? Sim. Dos grandes fortunas. Mas, e é muito assim, por exemplo, é que nem quando as pessoas vêm falar assim, mas a fulana entrou na faculdade por causa de cota, porque não sei o quê. Querido, você entrou na faculdade, você estudou a vida inteira numa puta de uma escola fodida, de boa. A sua cota chama sociedade, é a isso. A sua cota, entendeu? Afastar, chama classe social, entendeu? Cursinho Então, por assim, 2 anos, né? Tão bizarro das pessoas entenderem que quando começa esse tipo de discussão, eu paro, respiro, e se eu tiver num dia muito bom, eu continuo. Senão eu falo, tá. Tá bom, obrigado. Porque é aquele negócio... Cara, não dá. É aquele negócio que a gente escutou muito isso do meu pai quando a gente cresceu, enquanto a gente está crescendo, que eu não discuto com quem sempre está certo, entendeu? Essa pessoa, ela não está disposta a discutir, ela quer estar certa. Uhum. Não dá, essa daí não dá. O que a gente vai fazer? A gente vai fingir que essa daqui não falou nada e vai pegar o outro amiguinho aqui que tá um pouquinho mais aberto para escutar alguma coisa, né? Porque senão não adianta, você tá falando pra parede, velho. Nosso tempo tá sendo condolido. Passamos 7 minutos do negócio. Sim. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu vou falar antes para deixar a última palavra com a Bá, que é importante. Eu acho que assim, a gente cobriu bastantes coisas. Eu acho que a gente tem que gravar uma parte 2, porque eu acho que ficou muita discussão legal da outra que a gente acabou não trazendo para essa. Tudo bem, a gente grava uma parte 2, que a gente não falou especificamente de alguns bons exemplos e algumas coisas interessantes que acontecem. Mas tudo bem, a gente grava uma segunda parte. Eu acho que, no fundo, é isso. Eu fico feliz de ver essas discussões acontecendo, porque, como eu falei, mesmo 10 anos atrás elas não aconteciam, então já é um progresso na minha cabeça. E a minha fala final é bem essa: se você pode ajudar, ajuda e vamos que vamos, porque eu admiro muito quem não é, que nem eu, branco, hétero, cis, classe média, todas as minhas qualificações não como vantagem, mas características, e gosta de game, porque é um sofrimento. Eu falei isso da outra vez também, mas eu acho sinceramente que todo mundo que sofre preconceito, qualquer que seja, e principalmente dentro do mundo gamer que acontece também, é mais gamer que eu, porque é mais apaixonado, porque eu ia falar, meu irmão, que se dane isso aqui, dane, obrigado, eu tô sofrendo na minha orelha aqui, eu entro no jogo, o cara fica me xingando, falando que vai me estuprar, não sei o que. Dane, obrigado, não quero, até mais. Eu posso fazer qualquer outra coisa, tem outros hobbies, vou fazer jardinagem, que é mais legal. E as pessoas continuam porque são apaixonadas. Ninguém gosta de ouvir isso e fala, beleza, vou jogar meu jogo para ouvir um cara sendo tóxico no meu ouvido. Então, realmente as pessoas são mais apaixonadas. Então, eu bato palma para todo mundo que continua jogando, mesmo com todas essas adversidades aí. Ai, que bonito, gente. Eu não tenho nem brusinha para falar qualquer coisa depois disso. Brusinha. Brusinha. Tem nem roupa. Eu vou ficar até amanhã rindo disso. O que eu tenho a dar de recado para você aí de casa é que, se você quiser entrar nesse meio, se você for mina, se você for preto, preta, se você for LGBTQIA+, tenta, continua, vê se é isso mesmo que você quer primeiro, porque vai ser bem difícil a sua caminhada, tá? Eu já falo isso desde o início, porque nunca é fácil a gente ir atrás dos nossos sonhos, mas algumas vezes vai ser um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Esse mercado é um desses casos, mas eu não me arrependo nem um pouco de todas as escolhas que eu fiz, e eu amo fazer o que eu faço, no final das contas. Ainda me estresso, ainda fico puta, ainda vejo umas mensagens, eu quero arrastar a cabeça da pessoa no cimento. Mas, quando eu entro numa arena lotada, quando eu faço algum evento, eu ainda, sei lá o que me acontece, eu fico energizada, meu olho brilha, eu olho pra equipe que eu trabalho, eu sinto um puta do orgulho, assim, sabe? Tipo, que eu fico com um quentinho no coração, sabe quando você tá cansada, não aguenta mais, mas você vai deitar, e você olha assim pra cima, no teto do seu quarto, e fala, puta, eu consegui.
É muito difícil, mas é muito bom também quando é isso que você quer. Então, veja mesmo se é o seu sonho e se for, vá atrás dele, porque ninguém mais pode fazer isso sem ser você. E não vai ser fácil, você vai ouvir muito não, você vai ouvir muita gente zoando de você, falando que você não vai ser ninguém, falando que você não tem as qualificações necessárias, falando mil coisas, mas no final acredita em você mesmo, estuda, vai atrás, procura entender, se especialize. É isso. Ah, a gente ainda tem que falar alguma Gente, coisa? Eu não quero. a gente tem que encerrar só. Eu acho que esses dois Bom. são resolvem já. Sim. Gente, muito obrigada mesmo. É uma discussão que a gente pode retomar, sim, porque Se vocês realmente quiserem, eu topo demais. vamos fazer uma série disso. Inclusive, se vocês dois, se vocês que estão vendo, chegaram até aqui nesse vídeo, ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo aos 4 cantos, compartilhe a palavra dos dedilhados e faça esse arco-íris girar. É isso. E só acrescento uma coisa. Se você tem dúvidas sobre o mercado de games, alguma coisa, se esse assunto te tocou de alguma forma, manda e-mail pra gente, deixa nas nossas redes sociais algum comentário, alguma coisa, comenta aqui embaixo no vídeo que a gente vai atrás dessa informação. Quem sabe a gente não consegue fazer um trabalho legal aí para ajudar todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado, pessoal. Gente. Valeu pelo Foi convite. ótimo de novo. Beijo. Beijo. Foi tchau. ótimo. E a próxima a gente faz com os jogos e personagens. Boa. Sim. Tá? Fechou. Tchau, Beijão. Mua. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, lindeza. Meu irmão é muito engraçado, né? Que a gente mal fala tchau, ele tá, pá, desliga. Tá. Sempre foi assim, cara. Sim. Eu tô com muita Eu gosto de saudade. batata também, mas bom, talvez não batata tanto eu acho quanto a que é uma- Bárbara. Tem aquela máxima lá que batata que devia ser o símbolo da paz e não a pomba, né? Porque não tem alguém que não goste de... Não tem como não gostar de batata. Você pode não gostar... Eu, por exemplo, não gosto tanto de batata frita. Mas aí... Você fala, eu não gosto de pomba. Mas esse vídeo não é sobre o caos. Ou até talvez seja, né? Na verdade, por faça esse arco-íris girar, entendeu? Espalhe a palavra dos dedilhadas. Isso. Pois é, e a sua Compartilhe a frase? palavra do... pois é. Até mais. Ai, nossa, me cortei aqui com a Ai, unha. tadinho. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo.